Ok. Continuando aqui o nosso conteúdo sobre sistema esquelético relacionado ao membro superior, certo? Aqui nós temos essa figura colocando os vários ossos que constituem o membro superior, porém, deixando bem claro, não confundir membro superior, no caso, com o esqueleto apendicular superior. Quando você fala do esqueleto apendicular superior, você tem que trabalhar com o húmero, você tem que trabalhar com o rádio, tá certo? E com a ulna. Não esquecendo que o rádio é o osso lateral e a ulna é o osso medial. Aqui nós temos o conjunto de ossículos que formam o carpo, e aqui você tem os ossos que formam o tarso, desculpem, o metacarpo, e aqui os ossos que constituem as falanges. Então, você tem aqui a estrutura dos ossos do membro superior, incluindo, no caso, o esqueleto apendicular superior e o cíngulo ou cintura escapular. Mais uma vez, cintura escapular se refere aos ossos que promovem a comunicação do esqueleto apendicular superior ao esqueleto axial. Nesse caso, o cíngulo é constituído por clavícula e escápula. Aqui você tem mostrando aqui a clavícula, né, que é um dos ossos que constitui a cintura escapular, ou símbolo do membro superior, com os seus respectivos acidentes. Né? Você não tem muitos acidentes relacionados às clavículas, ok? Então, a clavícula apresenta uma posição acromial, que se relaciona com o acrômio da escápula, e uma extremidade external, que no caso vai se articular com o externo. Numa vista superior, nós não temos muitos acidentes. Na realidade, a parte superior ela é lisa e facilmente palpável. Porém, na sua face inferior, você tem alguns acidentes que são importantes, como a impressão do ligamento costoclavicular, que, nesse caso, vai contribuir para a fixação da clavícula com a costela, dando assim uma maior fixação desse osso na região external. Aqui você tem um sulco por onde passa um nervo, chamado de nervo subclávio. Aqui você tem um tubérculo conoide. Esse tubérculo conoide, ele é um ponto de fixação de um ligamento conoide, do mesmo nome. E a linha trapezoide, que também é um ponto de fixação de um ligamento denominado de ligamento trapezoide. Certo? Aqui nós temos a escápula. A escápula já é um osso que apresenta grandes quantidades, né, de acidentes. Ok? Aqui você tem a escápula numa vista posterior, e aqui a escápula numa vista costal ou anterior, certo? Essa parte aqui é a parte que fica direcionada às costelas, na região posterior do tórax, tá certo? E aí você observa a presença dos vários acidentes que nós podemos observar nessa escápula. Essa escápula é um osso chato, laminar, né? Normalmente apresenta 3 ângulos, um ângulo superior, um ângulo inferior e um ângulo lateral. No ângulo lateral, você tem o que? A cavidade glenoide, que se articula com a cabeça do húmero. Você tem o processo coracoide da escápula e você tem a região do acrômio. E, voltado para as costelas, você tem a fossa subescapular. Okay? E numa vista posterior, você tem aqui a espinha da escápula, que lateralmente termina no acrômio, e na região da cavidade glenoide, que se articula com a cabeça do húmero. Acima da espinha da escápula, você tem a fossa supraespinhal, e abaixo você tem a fossa infraespinhal.
espinhal. Aqui, no bordo superior, na região mais lateral, se comunicando com a região do processo coracoide, você tem a incisura da escápula. Aqui você tem o húmero numa vista posterior e numa vista anterior, certo? Aqui você tem ele numa vista anterior, mostrando as duas epífises, a epífise proximal e a epífise distal, né? Aqui numa visão posterior, mostrando as epífises proximal e distal, certo? O que me identifica se é um osso posterior ou anterior é justamente isso aqui, ó, a fossa do olécrano. Essa fossa do olécrano é posterior. E essa tróclea e capítulo são as regiões que se articulam com o rádio e com a ulna. Então, com isso, dá para a gente determinar se esse osso é anterior à vista ou se ela é posterior. Então, temos aí alguns acidentes, né? Tubérculo maior, tubérculo menor. Você tem um sulco intertubercular, né? Por quê? Porque você tem duas linhas, né? Que uma provém do tubérculo maior, que é a crista do tubérculo maior, e você tem uma outra, que é a crista do tubérculo menor, e entre as duas cristas você tem o quê? O sulco intertubercular, né? Aqui você tem a tuberosidade da tíbia, que é um local de inserção de um músculo denominado, tuberosidade deltoide, que é um ponto de fixação de um músculo denominado deltoide, certo? Aqui na epífise distal, anteriormente, você tem a tróclea, que se articula com a cabeça da ulna, e aqui você tem o capítulo, que se articula com a cabeça do rádio. E aqui você tem a fossa coronoide, que vai se adaptar ao processo coronoide, que vai ser observado na cabeça da ulna. Aqui você tem o côndilo medial, e aqui você tem o côndilo lateral, certo? Observem a presença do epicôndilo lateral, e aqui você tem uma linha supracondilar lateral, e aqui você tem uma linha supracondilar medial, certo? Essa linha, ela está escrita aqui como crista, tudo bem? E numa vista posterior, você tem o sulco para o nervo ulnar, e aqui você tem o epicôndilo medial, né? Epicôndilo medial, que é esse epicôndilo aqui. E você tem o que? A fossa do olécrano, que seria uma região da ulna na sua porção posterior, que se articula justamente aqui nessa fossa quando o cotovelo está em extensão. Né? Aqui você já tem o que? A ulna, né? A ulna numa vista anterior, numa vista posterior e numa vista lateral esquerda, certo? Observem a presença da incisura troclear, que se articula com a região da tróclea. Observem o processo coronoide, que se adapta lá àquela fossa coronoide do húmero. A região do olécrano, que se adapta com a fossa do olécrano na região posterior do húmero. E aqui você tem a incisura radial, que é o meio de articulação com a cabeça do rádio. Tudo bem? Temos a presença da margem interóssea, onde nessa margem interóssea você vai ter uma membrana interóssea, que no caso vai promover a união entre a membrana interóssea do rádio com a membrana interóssea da ulna, fazendo assim com que haja a combinação ou fixação entre esses dois ossos. Então, temos aí o rádio aqui agora. Observem a cabeça do rádio, que se articula com a incisura ulnar. Olha o colo do rádio. Como eu já falei, o colo é toda aquela porção que se estreita e que vem logo após a cabeça. A tuberosidade do rádio, que é um ponto de fixação do músculo bíceps braquial, né? A tuberosidade do rádio. Aqui você tem a margem anterior do rádio. Observem aqui a margem posterior.
E aqui a margem interóssea, que é aquela margem que vai se ligar através da membrana interóssea com a margem interóssea da ulna, do mesmo lado, certo? Aqui no final você tem o processo estiloide, né, que é um ponto de fixação de um músculo, né, que seria o bráquio radial, né, que é um músculo de força. Isso aí a gente vai ver no futuro. Né? O tubérculo dorsal do rádio, a incisura ulnar para a cabeça distal do rádio e a face articular carpal, né, que vai se articular com os ossos do carpo. E aqui você tem o quê? Os ossos da mão, né? Então vejam aí aquela história, né? Escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, sempre vindo do lado do polegar. Então aqui você tem a carreira proximal. Aqui você tem a carreira distal, trapézio, trapezoide, captato e amato. Do lado do polegar, que é o primeiro dedo, aqui você tem metacarpo 1, metacarpo 2, 3, 4 e 5. Aqui você tem quem? A falange proximal do primeiro dedo, falange proximal do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dedos. Falange média no primeiro dedo não tem, só temos falange média no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dedos. E a falange distal do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dedos. Ok? Então, temos aí a estrutura, né, das falanges, acima, numa vista anterior, e abaixo, numa vista posterior. Ok? E assim a gente conclui as estruturas que formam o esqueleto apendicular superior, juntamente com as suas cinturas. Ok? E temos aí em separado, né, os ossículos, né, que constituem o carpo, os ossos que constituem o metacarpo e as suas respectivas falanges. Tudo bem? O que é interessante é que, normalmente, os ossos que formam o metacarpo e as falanges, eles vão apresentar, geralmente, uma base, um corpo e uma cabeça, onde a base sempre é proximal, o corpo é médio e a cabeça é distal. Com relação ao membro inferior, da mesma forma, nós temos que o quadril representa o símbolo do membro inferior. E, na realidade, o membro inferior, ou o esqueleto apendicular inferior, ele é constituído basicamente pelos ossos da coxa, perna e pé. Onde nós temos que o osso da coxa é o fêmur, no joelho nós temos a patela, medialmente nós temos a tíbia e látero-posteriormente nós temos a fíbula. Aqui nós temos 7 ossos que constituem o tarso, os ossos que constituem o metatarso e as falanges que constituem os respectivos dedos. Os ossos do quadril, como eu falei anteriormente para vocês, né? O autor ele pode chamar de osso do quadril como um todo, mas que o osso do quadril ele é constituído por 3 ossos, né? Aqui você tem o íleo em amarelo, que é látero superior, na posição anatômica, o isquio, que é póstero inferior, na posição anatômica, e o pubis, que é ínfero anterior. Ok? Então, você tem ele aqui numa vista lateral e numa vista medial. Essa região aqui, que é chamada de face auricular, é que vai se articular com o osso sacro, certo? Uma articulação que nós chamamos de iliosacral. Iliosacral. Assim como a escápula, né, você tem que esse osso que forma o símbolo do quadril,
ou cintura pélvica, apresenta vários acidentes, né? Superiormente, que você tem a crista ilíaca, com seus lábios interno e externo, a espinha ilíaca antero-superior, a espinha ilíaca antero-inferior, certo? Posteriormente, você tem a espinha ilíaca posterior-superior e a espinha ilíaca posterior-inferior. Vejam aqui a face auricular, que se articula com o sacro. Aqui você tem a linha arqueada, a eminência iliopúbica, o ramo superior do púbis, o tubérculo púbico, a face sinfisal, que é a região que se articula com o púbio do lado oposto, ok? O forômeno obturado, que é o local por onde passam vasos de grande importância, nervos e linfáticos da região inguinal, o ramo inferior do púbis. E aqui você já tem o isquio, o ramo inferior do isquio, a tuberosidade isquiática, que serve como meio de fixação de músculos da região glútea. Nós temos a incisura isquiática menor e aqui em cima a incisura isquiática menor. E entre os dois, você tem a espinha isquiática. Isso numa vista medial. Numa vista lateral, você tem a presença do acetábulo, que é a região que se articula com a cabeça do fêmur, a margem do acetábulo, a face semilunar do acetábulo e a incisura do acetábulo. A crista obturatória, o tubérculo púbico, meio de fixação de músculos, a tuberosidade isquiática, que foi vista anteriormente, aqui incisura isquiática menor, incisura isquiática maior, a espinha isquiática, e aqui se repetem as mesmas estruturas que foram vistas, né, no slide anterior, com exceção das linhas glúteas inferior, linha glútea anterior e linha glútea posterior, que serão pontos de fixação dos músculos. Aqui você tem o grande o glúteo médio e o glúteo mínimo. Daí a importância de nós entendermos o conteúdo relativo a acidentes ósseos para que a gente possa entender origem, inserção e ação muscular. Passamos agora para o esqueleto apendicular inferior, observando aí quem? O fêmur numa vista anterior. Observe a cabeça do fêmur, colo do fêmur. Aqui você tem o trocânter maior, o trocânter menor, a linha intertrocantérica, o corpo ou diáfise do fêmur e a face patelar, que se articula com a patela. E numa vista posterior, você tem o trocânter maior, o trocânter menor, a crista intertrocantérica, certo? A crista intertrocantérica, ok? Aqui você tem a fossa trocantérica, que fica localizada por trás do grande trocânter, a tuberosidade glútea, que é o ponto de inserção dos músculos glúteos, né? Principalmente do músculo grande glúteo, fica aqui nessa região. E aqui você tem o quê? O tubérculo adutor, como o próprio nome diz, é ponto de inserção de um músculo chamado adutor longo, né? Adutor longo e adutor magno, certo? Músculos adutores. Temos aqui o epicôndilo medial e o côndilo medial, que se articula com a tíbia. E aqui o epicôndilo lateral e o côndilo lateral, que se articula com a tíbia. Aqui na sua porção medial e na sua porção lateral. E entre os dois côndilos você tem a fossa intercondilar. Aqui você tem uma visão da cabeça do fêmur mostrando essa cavidade que nós temos na cabeça do fêmur, que se refere à fóvea da cabeça do fêmur. Então, a fóvea da cabeça do fêmur é onde nós temos um ligamento chamado de ligamento redondo. E esse ligamento redondo é um meio de fixação, né, da cabeça do fêmur com a região da fossa do acetábulo, para dar uma maior fixação nessa articulação. Aqui nós já temos uma visão anterior e posterior da tíbia. Aqui você tem os côndilos lateral e medial da tíbia, onde se articula com os côndilos lateral e medial do fêmur, certo?
Aqui você tem a linha oblíqua da tíbia, que é ponto de origem de músculos da perna que vão agir sobre o pé. A tuberosidade da tíbia, que é onde nós temos a fixação de um tendão chamado de tendão patelar, que é de grande importância na extensão da perna sobre a coxa, por ação de um grande músculo da coxa denominado de quadríceps femoral. Ok? Aqui você tem a face articular fibular, que é onde nós vamos ter, aqui nessa região, a fíbula, como eu já falei para vocês, que é um osso posterolateral, certo? E aqui você tem a face articular do maléolo medial, certo? Maléolo medial, que vai se articular com quem? Com um dos músculos que constituem os ossos do tarso, certo? Que no caso, que é o talos, né? Talos. Aqui você tem uma visão superior da cabeça da tíbia, mostrando aqui a área intercondilar anterior, fica localizada entre os côndilos. Aqui você tem o tubérculo intercondilar medial, porque ele está relacionado com o côndilo medial. E aqui você tem o tubérculo intercondilar lateral, pois está associado ao côndilo lateral, certo? E essas regiões aqui é que se vão articular com os côndilos do fêmur. E aqui você tem a área intercondilar posterior da cabeça da tíbia. Aqui você tem a patela numa visão anterior e uma visão posterior da patela. A margem lateral e a margem medial. Vejam que a margem lateral ela é mais profunda, certo? E se articula com o côndilo lateral do fêmur. E a margem medial ela é mais rasa e se articula com o côndilo medial do fêmur. E aqui seria o ápice da patela, onde nós vamos ter a fixação do tendão patelar, certo? E aqui na sua base, ela vai se fixar com o tendão quadricipital, que é originário do quadríceps. Aqui nós temos a fíbula, né? Mostrando o ápice da fíbula, a cabeça da fíbula, que vai se articular com quem? Com a cabeça da tíbia, na sua face articular. Aqui você tem a margem interóssea, que vai, no caso, se articular através da membrana interóssea com a margem interóssea que nós vamos encontrar também na tíbia. Aqui na porção distal você tem o quê? O maléolo lateral, né, que é facilmente palpável, que a gente chama de ossinho gostoso, quando pega uma porrada nele, a lapada é seca, certo? Dói bastante, ok? E aqui você tem a fossa do maléolo, né? E no pé, é aquela velha história. Velha historinha. É uma coisa que acontece, muda os nomes, né? Aqui você tem o quê? O talos, o calcâneo, né? Talos, o calcâneo, o navicular, que parece um barquinho, o cuboide, que parece com um cubo. Aí você tem os ossos que nós chamamos de cuneiforme, ó. O que está relacionado ao primeiro dedo é o cuneiforme medial. Aquele que está dirigido para o plano lateral é o cuneiforme lateral. E o que se encontra entre os dois é o cuneiforme intermédio. Aqui você está numa vista superior, tá certo? E aqui você está numa vista inferior ou plantar. Com relação aos dedos é a mesma coisa. Só que aqui o primeiro dedo ele é medial, né? E ele apresenta somente duas falanges, uma proximal e uma distal. Enquanto que os demais dedos apresentam três falanges, uma proximal, uma média e uma distal. Certo? Ok. Então aqui, pessoal, nós finalizamos essa demonstração generalizada do nosso esqueleto. O que a gente espera agora dos nossos amigos é que vocês façam uma visão mais minuciosa de cada um dos ossos que nós estudamos, dando uma ênfase
aos acidentes de cada um desses ossos. E para tal, eu espero que os colegas façam um esquema onde você coloque a região do osso em que você está trabalhando, se é um osso do esqueleto axial, se é do esqueleto axial, se é do crânio, se é da face, se é da coluna vertebral, se corresponde às costelas ou ao externo, e assim você vai pegando cada um desses ossos e colocando os acidentes mais importantes, né? Levando em consideração a sua localização. E o mesmo você procure fazer para o esqueleto apendicular superior e seu cíngulo ou cintura escapular e, ao mesmo tempo, para o esqueleto apendicular inferior e ao seu cíngulo ou cintura pélvica, certo? No próximo encontro nosso, nós vamos trabalhar com o questionário e a nossa tabela que colocamos de ossos, além das atividades que vocês receberam via plataforma para que nós pudéssemos fazer a correlação entre os acidentes e a localização nos respectivos ossos. Muito obrigado a todos e bons estudos. Tchau, meu povo. Tchau. Tchau, professor. Tchau, meu amor. Bom final de semana, tá bom? O senhor também. Obrigado. Vamos falar com os colegas, viu, para poder participar das aulas da gente, porque fica complicado, tá bom? Tá certo. Ó, vamos dar uma dica aí para eles, para poder a gente ser mais participativo, pois a gente teve